Amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos, para todas. Hoje começando o capítulo 6, que tem o título Aspectos da Vida e envolve os itens juventude e velhice, estar desperto e alegria de viver. É, Veja que todos eles, né, estão intimamente relacionados. Então, hoje vamos trabalhar o tema juventude e velhice. E de hoje a 8, os outros dois, o estar desperto e a alegria de viver. Antes de fazer considerações sobre o texto propriamente de Joana de Ângeles, eu me lembrei de Leon Denis e também de Emmanuel, numa mensagem sua no livro Caminho, Verdade e Vida. E Leon Denis vai dizer que a mocidade, a maturidade e a velhice, que é o tema que ele aborda, as diferentes idades, diz ele, são verdadeiras estações da alma e que dão suas flores e também dão os seus frutos. É interessante essa metáfora de comparar a vida a essas várias idades como estações, né? E de uma certa forma que lembrando as estações do ano. Mas também é bacana aquela outra metáfora de que a vida é uma viagem que você faz de trem e que depois de percorrer um determinado caminho, uma determinada distância, você para numa determinada estação, e às vezes pode ali vivenciar algumas experiências que essa estação lhe oferece, né? Como também num voo e você faz uma parada numa determinada cidade ou determinado país, e o próximo voo lhe permite você ir conhecer um pouco ali daquela localidade onde você se encontra, né? Então, de uma certa forma, em linhas gerais, um aproveitar da viagem onde em cada parada que você faz, você busca aprender o máximo possível. E a mocidade, segundo Leon Denis, tem muita importância, né? É como se fosse a primeira orientação que nós adquirimos para a construção do nosso destino. E nela, segundo ele, o esquecimento do passado é completo. Suas potências estão voltadas para o futuro. E quando ele afirma que esse esquecimento do passado é completo, é porque, apesar de a gente ter aprendido que a reencarnação se completa no nascimento, na verdade, segundo Filomeno de Miranda, ela se dá por completo justamente nessa fase inicial da adolescência, quando você tem aquelas transformações abruptas na personalidade do jovem. E aí, de uma certa forma, é como se o espírito tivesse devidamente encaixado no novo corpo físico, e esse esquecimento é mais completo. Por isso, na fase infantil, né, não são todas as situações que assim se apresentam, é mais fácil para o espírito ter flashes das vidas passadas, porque ele não está completamente, digamos assim, incorporado àquele novo corpo. E essa adolescência, portanto, é aquele momento em que o jovem vai se movimentar em direção ao futuro. Daí porque você tem várias características para esse período, né? Aqui na percepção de Leon Denis ao seu tempo, a opulência, a plenitude da vida, a superabundância das coisas, o impulso para o futuro, a dedicação, a necessidade de amar, de se comunicar, força e, normalmente,
grandes esperanças. Por isso, alguns colocam que normalmente é uma fase que se caracteriza também por uma certa irresponsabilidade, por uma certa aventura, né? Sem maiores preocupações, mas à medida que vai amadurecendo biologicamente, psicologicamente, vai começando a pensar nesse futuro com mais seriedade, com mais tranquilidade. A juventude que pode ser comparada também, né, à esperança, né? Porque comparada à esperança, saída de barco para a viagem importante, onde a infância foi todo um preparo ali no porto para que essa embarcação pudesse zarpar em direção ao alto mar da vida, né? E a velhice vai ser a chegada a um novo porto de destino. Então, é interessante quando você tem essa percepção, né? Porque lá no Evangelho, inclusive, há um ensino nesse sentido, né? Vamos ao mar alto, saiamos daqui, Jesus diz. E a gente pode entender que esse lançar-se ao mar alto é justamente quando você faz projetos, às vezes até audaciosos, visando o futuro, que é o que acontece normalmente nessa fase mais intensamente nessa fase da juventude. Então, se você não sai em direção ao mar alto da vida, você vai ficar ali sempre preso àquelas experiências que o porto lhe oferece. De repente, até uma maior segurança, mas sem a oportunidade de maiores aprendizados, portanto, no que diz respeito às experiências de vida. Daí porque amparar a juventude é, ou a mentalidade juvenil, aqui quem está falando para a gente é Emmanuel, não lhe oferecer perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice de segurança no futuro. Então, é importante estar atento a isso para poder ajudar, conversar, orientar e assim por diante. Então, a mocidade poderá realmente fazer muita coisa, mas desde que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor, diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Teoricamente, se costuma dizer assim, o jovem pode, o idoso sabe. Apesar de que tem muito jovem que pode e sabe, e tem muito idoso que não sabe e às vezes também não pode, né? Então há relativo essa questão. Mas parte do princípio que aquele que viveu mais tem mais experiência, mais sabedoria. Daí porque nas várias fases da vida, desde a infância até a velhice, pressupõe-se que quanto mais idade você tiver, por ter vivido mais, mais experiências, mais sabedoria, mais conhecimento, para poder orientar aqueles que vêm depois, né? E às vezes até, por exemplo, na área empresarial, às vezes o jovem tem a força, a garra, mas muitas vezes é o idoso, vamos dizer assim, ou o mais velho, que tem a sabedoria para poder ajustar as coisas nos seus devidos lugares. E tudo isso é relativo, repito, né? Porque às vezes você tem muito jovem com uma maturidade de um idoso. E às vezes você tem um idoso com a imaturidade de um adolescente. Então, há uma certa relatividade nisso. E é interessante porque Emmanuel também vai colocar que as melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. Isso nos lembra o grande pensador, filósofo Cícero,
que inclusive tem um pequeno, grande livro, que é sobre a arte de você envelhecer ou saber envelhecer. E ele coloca como um dos itens para saber envelhecer o cultivo das virtudes, né? Para que essas virtudes possam nortear a sua velhice com sabedoria. É lógico também aqui, mais uma vez, que essa busca pode ser feita em qualquer idade, né? Não é pelo fato de você ser idoso que você está buscando essas virtudes, porque você encontra jovens nessa busca e pessoas com idades mais avançadas que não estão nem aí para elas. O fato é que as virtudes podem ser cultivadas em qualquer fase da, da vida. Portanto, esse saber envelhecer propõe que a idade madura é aquela idade de ouro da vida, porque é a época em que você vai colher aquilo que foi, foi semeado. E, assim, de uma forma geral, a gente vê, né, que é na fase da chamada velhice, né, onde às vezes a pessoa até já se aposentou, tem uma segurança em termos de sobrevivência, um, e tal, está mais tranquilo com relação a essas necessidades básicas da vida, né? E aí é o momento de se pensar outras buscas, né, de desenvolver outros projetos. E, repito, tudo isso é relativo, porque às vezes a pessoa pode estar numa idade bastante avançada e tem essa questão da própria sobrevivência ainda bastante ativa, né? Lutando ainda para ganhar o pão de cada dia. O fato é que é interessante porque às vezes a gente tem uma dificuldade nesse saber envelhecer, ou a gente não quer envelhecer. Mas quando você é uma pessoa bem resolvida consigo mesma, é uma pessoa que buscou o cultivo dessas virtudes, né? De uma certa forma, o envelhecer será tranquilo, porque você encontrou sentido para sua vida. E apesar de algumas pendências, algumas questões a serem meditadas, refletidas, mas há um sentido para o seu existir. E aí é aquele instante em que você resolve, na medida do possível, as questões pendentes do passado e está sempre aberto para novas possibilidades de aprendizagem. Houve um tempo em que a pessoa com 40, 50 anos já era uma pessoa velha. Hoje, juridicamente, socialmente, publicamente, né, ou para as políticas públicas, a pessoa idosa é aquela que está ali a partir dos 60 anos. Mas, num outro sentido, a, a pessoa é idosa. Há uma relatividade nesse conceito, porque às vezes você pode encontrar uma pessoa com 70, 80 anos, né, e que está numa busca constante por novas aprendizagens, está ativa. E às vezes você pode encontrar uma pessoa com 25, 30 anos como se fosse uma pessoa idosa, né? Sem atividade física nenhuma, sem objetivo nenhum na vida, reclamando de tudo, de todos. E aí eu me lembro que no livro de Cícero, O Saber Envelhecer, ele coloca que uma das coisas que você precisa evitar nesse processo é ser uma pessoa rabugenta, porque normalmente o idoso tem essa característica, segundo se coloca, né, de uma forma geral, que normalmente o idoso é uma pessoa rabugenta. E é interessante porque quando você analisa o conceito, ser rabugento não é uma característica do idoso. A rabugice pode estar presente na vida em qualquer idade.
Quantas crianças são rabugentas, né? Quantos adolescentes são rabugentos, tá? Agora, na velhice, essa rabugice adquire uma característica mais forte porque é aquela pessoa que, por não ter sabido viver bem, né? Ou ter tido o bom viver também, ela reclama de tudo e de todos, e é aquela pessoa cheia de negatividades, né? Porque muitas experiências amargas da vida faz com que a pessoa veja tudo através de uma lente muito obscura. Daí porque muitas vezes os próprios filhos, netos, né, parentes de uma forma geral, buscam um certo afastamento, né, por essa postura eh, que a pessoa idosa tem, né? E isso necessariamente não tem que ser uma característica, né? Porque às vezes alguns afirmam que essa rabugice já vem com a pessoa a vida inteira, ela apenas se intensifica com essa idade mais avançada. E aí, Joana de Ângeles vai nos propor, ao analisar esses aspectos da vida, que a vida no corpo apresenta-se sobre vários aspectos, né, que lhe constituem a realidade existencial. E que nem sempre, porém, essa realidade significa o legítimo viver, o expressar-se com segurança, o desfrutar plenamente, né, a oportunidade e avançar de forma jubilosa em direção ao futuro. Portanto, sem remorsos que resultem do passado, nem ansiedades que assinalam as ambições do futuro. Então, há uma linha de equilíbrio que você alcança, né? De Não é que não haja equívocos cometidos no passado, não. Ela está falando aqui dos remorsos, porque aqueles erros cometidos foram bem analisados, refletidos, equacionados e assim por diante. E você segue em frente, porque senão você fica amarrado justamente nessa angústia, nesse remorso com relação às culpas que traz do passado. E também não guarda uma ansiedade doentia com relação ao que o futuro pode lhe oferecer. Daí porque uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve, tá? Ou até mesmo larga, mas sim aquela que se transforma numa mensagem de alegria, de bem-estar para a própria pessoa, como para todos aqueles que a cercam. E às vezes a gente tem um conceito assim um tanto equivocado de que quando você é uma pessoa endinheirada, você é rica, você pode ser uma pessoa completamente feliz e envelhecer bem. Mas a verdade não é bem essa, né? E um sábio da antiguidade colocava para outro sobre essa questão quando ele, que era bastante rico, recebe a insinuação por parte do colega de que era muito fácil ele falar assim, porque ele era um velho rico. E ele diz: O que é que você prefere? Um velho rico ou um velho pobre? Muitas vezes o velho pobre foi alguém que construiu durante toda a sua vida muitos valores positivos, né? E é uma pessoa feliz por não ter remorsos com o passado nem ansiedades com relação ao futuro. É uma pessoa alegre, positiva perante a vida. Ou você prefere conviver com um rico, ignorante e idiota? E a resposta é lógica, né? Então, isso significa dizer que muitas vezes o bem material não é tudo, apesar de que ele pode ajudar bastante a pessoa em qualquer faixa etária da vida.
Então, cada existência humana é uma mensagem, cujo conteúdo deve ser positivo de forma que dignifique outras pessoas. Isso seria o ideal, né? Enriquecendo-a de esperanças e a doença, os problemas, as dificuldades, não são aspectos de infelicidade, mas são convites do organismo e da vida para dizer que é necessário estar lúcido e consciente do que acontece com o corpo. E aí também vem aquela ideia, né, de que a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo a memória, vai deixando de ter energia para fazer as coisas. E hoje, cada vez mais, nós vemos, né, pessoas com que a gente considera uma idade avançada fazendo academia, fazendo tai chi, fazendo pilates, fazendo caminhada, fazendo isso, fazendo aquilo e aquilo outro. E na contramão, você encontra muitos jovens tendo uma vida completamente eh, sedentária. Então, no que diz respeito à memória, é o uso dela que vai fazer com que ela entre numa certa decadência mais rápida ou não, né? E existem exemplos em toda a história, desde a história antiga até a atualidade, de pessoas com idades de 80, 90, 100 anos lúcidas, tá? Agora, é lógico que tudo isso tem a ver também um pouco com a genética da pessoa, com as características próprias do espírito reencarnante naquele instante da sua história, né? E não vamos deixar de considerar o desgaste natural da- do corpo, né? Do próprio cérebro e assim por diante, onde, em função desse desgaste, né, podem surgir as mais variadas doenças características da fase mais idosa. Então, a gente ser amadurecido psicologicamente é, de uma certa forma, poder saber discernir quais os valores que nos são autênticos para a sua plena realização e aqueles que apenas apresentam-se como uma indumentária transitória para os movimentos existenciais que nós precisamos fazer. Em outras palavras, saber quem se é, saber o que você é, onde você está, o que você busca, o que você almeja. Então, cada indivíduo alcança esse amadurecimento por meio das mais variadas experiências. Então, alguns conseguem crescer sob os estímulos dos ideais, das aspirações, né, que acalentam interiormente, outros o fazem pela inspiração da beleza, a exteriorizar-se nas artes, na literatura, na cultura em geral. Outros são atraídos pela própria tecnologia, né? Outros são conduzidos pelo amor, pela fraternidade, né? E há aqueles que são empurrados para o amadurecimento pelo sofrimento, que é como a última alternativa para o desenvolvimento dos recursos internos que dormem em cada um de nós. Então, ninguém há que impeça esse desenvolvimento do ser superior, que vai sendo esmagado momentaneamente pelos perigosos adversários de si mesmo, que são o primarismo, a ignorância, o egoísmo, e por aí vai. Então, esse ser humano segue a sua fatalidade, que é crescer cada vez mais, que é avançar cada vez mais para uma plena autorrealização, né? Atraído pelo pensamento divino que tudo invade e tudo domina. Já que somos seres de uma origem transcendental, nós somos conduzidos de volta a essa casa paterna, né, com a experiência que nós vamos tendo a cada dia na atual existência física. Assim considerando, são todos valiosos,
os diferentes aspectos da vida. São várias estações, cada uma com a sua importância, com o seu significado, né? A infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, madura e a própria velhice. Então, durante a existência física, nós podemos aproveitar o momento atual de cada estação. Não dá para você estar na velhice querendo estar na juventude, não dá para você estar na juventude querendo estar na velhice e assim por diante. Daí porque a confusão, às vezes, a criança quer se tornar um adolescente, o adolescente, por sua vez, quer se tornar um adulto. Quando chega na fase adulta, gostaria de voltar para a infância e fica aquela confusão. E a gente esquece de viver cada fase como se deveria, aproveitando o máximo possível dessa estação da vida, né? Então, a juventude de Joana de Ângeles não é propriamente somente um estado biológico, né? Veja bem, você define isso, né, os ciclos da vida, de forma biológica. Mas o que ela nos propõe é que não é só isso, porque muitas vezes você vê uma pessoa idosa, mas com a cabeça jovial. Não é que ela esteja querendo ser um jovem, fazer o que o jovem faz, mas uma cabeça jovial, ativa, né, buscando desenvolver projetos e assim por diante. Por isso, todo período ele é importante, e nesse desenvolvimento das virtudes, dos valores, aprender a amar, sentir, esperar, viver, né, construir, experimentar necessidades novas e edificantes. O período juvenil, com as suas características próprias, né? O período adulto, por sua vez, também. E a velhice, que vai oferecer justamente essa bagagem que você traz da infância, da adolescência, da maturidade, para poder se tornar uma pessoa, digamos assim, de sabedoria. E quando ela propõe aqui que a vida é uma mensagem, é como um filósofo atual coloca, né? Qual é a mensagem que você deixa para a vida? E ele vai mais longe e faz uma reflexão, tipo assim, é, quando você morrer, o que as pessoas vão sentir com relação a você? Vão sentir a sua falta? A falta aqui é naquele sentido, por tudo de bom, de belo, de amoroso que você fez na vida. Não é somente pela questão de ordem material, um amparo material, mas é uma forma de você, de uma certa maneira, se tornar imortal por aquilo que você é intimamente, por aquilo que você faz. Então, a gente pode pensar que a velhice se apresenta quando o indivíduo ele se considera inútil, quando ele experimenta o desprestígio da sociedade, normalmente preconceituosa, e que elaborou o conceito de vida em padrões materialistas e hedonistas, né? A ciência médica está a comprovar a cada instante que todos os períodos da vida são ricos de oportunidades para aprender, para crescer, para desenvolver a capacidade de fixação dos valores humanos. Mas os conceitos ortodoxos dos limites para o início da velhice, quando surgem os sinais de decadência orgânica, estão totalmente ultrapassados. É como aquela mulher, né, com 70 anos estudando antropologia, curso longo, né, sonhando em ainda ser antropóloga. E aí o jovem lhe pergunta: mas a senhora, quando se formar, pretende exercer? Sim, pretendo. E se porventura não der tempo? Ela era reencarnacionista. Eu já vi um na outra para começar antropóloga. Então, é essa percepção ampliada de, de perspectiva de vida. E normalmente o idoso bem resolvido, ele está sempre buscando aprender coisas novas, para que possa, ah, assim, cada vez mais,
e em direção a uma felicidade cada vez mais plena, para não ficar aquele velho rabugento, irritante, mal-humorado, reclamante de tudo, de todos e assim por diante. É, Portanto, é de um resultado extraordinário, tá? A ação do trabalho na área do comportamento, ou nesse comportamento, buscando o prosseguimento do cumprimento dos seus deveres, dos estudos, das buscas e realizações novas, sem fadigas nem justificativas de impossibilidade para crescer, né, e permanecer jovial perante, perante a vida inteira. Vamos pensar, vamos refletir sobre se você é jovem, como está usando a juventude. Se você já está na faixa dos 60 ou mais, como é que está sendo envelhecer? De hoje a 8, veremos então o estar desperto e a alegria de viver. Muita paz para todos.